Olá pessoal, espero que vocês estejam bem tranquilos aí. Eu vou comentar aqui com vocês sobre um esquema de login e logout que eu montei aqui nesse nosso sistema de teste para a gente ilustrar um pouquinho dessa questão de autenticação, tá? Tá bem simplificado, eu não tenho aqui níveis de usuário, é só uma coisinha bem básica para vocês entenderem a ideia e começarem a se aprofundar nisso para poder implementar nos sistemas de vocês. É a ideia mesmo, isso pode ser feito de mais de uma maneira também. No meu caso aqui, eu estou trabalhando com um usuário fixo no banco, então eu já deixei esse usuário cadastrado no banco, e aí o meu sistema ele aceita login baseado, no usuário e senha digitado por quem estiver utilizando o sistema, comparando isso com o que está no banco, tá? Então eu comecei do banco criando essa tabelinha de usuário aqui, tem um nome e uma senha. Como eu tenho que conversar com esse banco, eu precisei criar uma classe de modelo, relacionada a essa tabela, e uma classe DAO. A minha classe DAO não tem todos os métodos comuns de uma classe DAO, só tem alguns, porque nesse caso eu precisaria de alguns. Quando eu precisar de mais, eu vou lá e acrescento, E essa classe DAO ela é acessada por um arquivo, esse que não é classe. A gente poderia até colocar também tudo como classe, como a gente não está usando esses padrões tipo MVC ainda, eu optei por fazer sem classe mesmo. Então o login é um arquivo que recebe os dados que o usuário digitou no formulário e faz essa checagem com os dados que estão no banco. O form login é o que apresenta o formulário, para o usuário digitar usuário e senha lá na tela do navegador. Essa checagem é uma checagem que acontece em todas as telas. Como seria um código repetitivo que em todas as telas, eu coloquei num arquivo separado e essas telas importam. Mas é um código que verifica se o usuário está logado ou não. Se o usuário está logado, ok, ele deixa a tela mostrar o conteúdo dela normalmente. Se o usuário não está logado, ela encaminha o usuário para o formulário de login. E a qualquer momento também através do ícone de menu, na verdade é só no index que está aqui. Vou até apagar essas linhas de baixo que eu coloquei. Mas poderia colocar nas outras telas também. Eu coloquei no index, lá no menu, a opção do usuário fazer logout. O que ele faz? Ele redireciona o usuário para esse arquivo e esse arquivo ele exclui a informação de login e logout. Mas como que essa informação é registrada? Ela é registrada através de uma variável chamada session do PHP. É uma variável que tem já esse controle de ser exclusiva por cada cliente que está utilizando. Então, aqui mesmo no meu computador, se eu tiver um navegador, fazer login através desse navegador, e o PHP guardar essas informações lá na variável session do servidor, eu tentar usar pelo outro navegador aqui na minha própria máquina, ele vai saber que são clientes diferentes e não vai me dar acesso. Então essa variável session ela já é específica para esse tipo de coisa, para guardar informação específica de um cliente, de um agente específico que está fazendo a requisição lá no servidor. Outra coisa, como eu falei que o meu usuário já é fixo, eu nem coloquei ainda também no sistema para poder o usuário trocar a senha, tá? Mas eu já estou deixando uma senha padrão lá no banco e essa senha ela está criptografada, para que mesmo se alguém acessar o banco, se alguém invadir o banco, para que não seja tão fácil, ele ter acesso a essa informação. Deixa eu mostrar ela aqui. Essa tabelinha usuário. Eu tenho aqui só um registro, como se fosse uma senha padrão. O ideal é que o usuário pudesse trocar isso, mas ainda não implementei. Só implementei login e logout mesmo. E aqui é a senha dele criptografada. Tem o usuário e tem a senha. Beleza, mas isso aqui é só um esquema básico. Deixa eu mostrar lá no código como que essas coisas estão. Então, o banco eu criei lá no MySQL mesmo. Eu tenho aqui
o meu modelo, né? O meu modelo de usuário, que ele representa lá a minha tabela do banco. Então, com os mesmos campos que eu tenho lá na minha tabela, construtor getSet, ok. Eu tenho DAO, usuário. Eu até deixei esses métodos vazios aqui, mas se eu não for precisar eu posso até apagar. O que eu estou utilizando por enquanto é esse aqui, ó, que eu chamei de procura 1. Ele recebe um objeto de usuário e através do nome de usuário ele faz uma consulta no banco. Tá? Então ele recupera do banco o usuário cujo nome é o nome que foi passado aqui como parâmetro através desse objeto e retorna isso na forma de um vetor. Poderia ser na forma de um objeto também, ou de uma lista de objetos. Eu aproveitei o código que já existia aqui antes, que estava retornando como vetor, então mesmo retornando só um, acredito que o nosso nome de usuário no banco é único, tá? Então ele vai retornar só um. Mesmo assim, eu deixei retornar vetor, mesmo assim. Ok, isso aqui vai ser utilizado lá pelos nossos arquivos que eu mostrei lá no desenho, né? Então o DAO vai ser chamado por esse arquivo aqui, ó. Beleza, então eu tenho a minha classe de modelo e a minha classe de DAO, que são os meus códigos que vão auxiliar, né, nessa interface com o banco de dados. Aí, mais em cima, eu tenho aqueles outros arquivos. Eu optei por colocar tudo numa pastinha só. Eu tenho mais de um arquivo. Quando a gente trabalhar com MVC, possivelmente essas coisas vão ficar dentro de alguma classe, dentro talvez de controle, tá? Dependendo da situação que talvez umas dentro de controle, outras dentro de visão, né? No caso do form login, por exemplo, é código relacionado à visão, é código de interface, ficaria em visão. Mas como a gente não vê MVC ainda, eu optei por deixar uma pastinha separada aqui, chamada autenticação, e eu coloquei esses arquivos dentro dela. O form login é um formulário simples. Na verdade, só essa parte aqui que é o formulário, né? Isso aqui eu tenho um pouquinho de CSS e tal, mas é um formulário com nome de usuário e senha. Somente isso. Esse formulário ele encaminha os dados para esse arquivo chamado login aqui, ó. Esse arquivo login também tem um CSS básico aqui, mas o que ele faz? Ele recebe esses dados que o usuário digitou no formulário, aí ele utiliza a nossa classe DAO para poder recuperar do banco o usuário que tem esse mesmo nome que foi digitado, né? E se não tiver vindo nenhum dado do banco é porque esse usuário não existe. Mas se ele existir, ele será recuperado junto com a sua senha que está gravada no banco. Aqui, ó, DAO lista, procura 1, é aquele método que a gente tinha lá. Esse aqui ele vai retornar um vetorzinho contendo o usuário que ele recuperou do banco, né? E aí é o seguinte, se esse vetor tiver alguma informação, a quantidade de dados vai ser maior que 0, ok? E aí eu faço aqui uma verificação que é a seguinte. Eu verifico a senha que o usuário digitou, tá? Do jeito que o usuário digitou e eu recebi aqui, essa senha aqui. Eu estou pegando do objeto porque daqui, ó, que eu recebi do post, eu guardei dentro do objeto, tá? Mas eu não fiz processamento nenhum com ela, não. Então, estou pegando do objeto, mas poderia pegar direto essa variável senha aqui também. Então, comparo ela com a que está no banco. Lembra, que está no banco está criptografada. Então, essa comparação aqui não pode ser uma comparação de string normal, não. Por esse método que eu estou utilizando, não. Tá? Dependendo da forma que você estiver fazendo, você pode até ter. Mas já tem uma função específica que se chama password verify, que consegue verificar essas senhas para ver se elas são correspondentes. Na hora de criptografar, a gente vai criptografar também utilizando o método específico que acompanha esse aqui, tá? Eu vou deixar a referência lá para vocês, mas para você comparar desse jeito, você tem que criptografar também de uma forma específica.
Beleza, então eu comparo a senha que o usuário digitou com aquela que o DAO me devolveu lá do banco. Ok, se tiver ok essa senha, eu registro isso na minha variável de sessão. Só estou colocando o nome do usuário lá na variável de sessão, tá? O que é essa variável de sessão? É uma variável super global que o PHP já possui e a gente pode guardar coisas nela. Na verdade, ela representa... essas informações, elas ficam, como ela é persistente, né? Ela fica no arquivinho. Por exemplo, eu posso fechar o navegador, o PHP encerra a execução. Numa próxima execução do PHP, essas informações elas estarão disponíveis novamente. Então, o que o PHP faz? Ele guarda isso no arquivinho. E esse arquivinho ele fica lá no servidor. Aí, para ele carregar esse arquivinho, geralmente a gente tem que dar essa função aqui, ó, session start, que aí ele faz o carregamento desses dados. Depois que ele fizer o carregamento, a gente tem condição de usar esse vetor aqui, ó, tanto para ler informações que estão lá, quanto para guardar informações que estão lá. Depois o PHP vai atualizar isso lá no arquivinho também. Então eu guardo na minha variável de sessão só o nome do usuário e dou uma mensagenzinha na tela e deixo um link para o usuário voltar lá para o início, e aí onde ele vai ter acesso às funções que o sistema tem, né? Se isso aqui deu algum problema, eu não estou dando muitos detalhes do problema, tá? Não é bom ficar dando tanto detalhe assim, mas talvez poderia dar algum outro. Enfim, mas se deu algum problema, isso pode ter sido por diferença de senha, ou pode ter sido porque o usuário não existe no banco, né? Eu tenho uma condicional aqui, então pode ter dado erro tanto aqui quanto aqui. Mas eu não estou dando detalhes. Se você quiser dar detalhes, você pode fazer esses ifs separados aqui, talvez. Eu falo só que deu um erro ao realizar o login e dou aqui o link para o usuário ir para o formulário de novo, para ele redigitar os dados. Claro, daria para a gente colocar mais funcionalidades aqui, daria para o usuário trocar senha, para ele fazer cadastro, para ele talvez recuperar a senha que ele esqueceu, né? Mas não é o caso, nós estamos fazendo só o basiquinho aqui mesmo. Ok, então o formulário de login encaminha para esse cara aqui que trata esses dados usando também as questões lá do DAO. Eu tenho também o logout, que ele simplesmente carrega a sessão, né, e apaga os dados do vetor e depois destrói essa sessão. Então, o que ele faz? Ele exclui daquela variável de sessão os dados desse usuário que estava logado. Apagando esses dados dessa variável, a gente considera que ele não tem mais sessão registrada lá. E aí a nossa checagem, né, ela parte desse pressuposto para permitir ou não o acesso do usuário às funções do sistema. Tá? Isso está aqui no meu arquivinho de checagem. Ó. O que esse arquivinho de checagem faz? Vamos voltar aqui no... Então, todas as minhas telas, eles usam esse arquivinho de checagem, tá? Então, o que ele faz? Ele verifica se tem um DAO aqui, eu nem estou precisando desse DAO. Na verdade, isso era código que eu não precisava mais. O que ele verifica? Ele verifica se carrega, né, a sessão, carrega o arquivinho para que isso possa vir para a minha variável super global session. Aí ele verifica se nessa variável está guardada a informação do usuário. Na verdade, ele faz uma verificação contrária aqui, né? Ele pergunta se não está guardado. Porque se não estiver guardado essa informação lá, ou seja, se não existir essa posição aqui, chamada nome, na minha variável de sessão, significa que não tem nada lá, né? Então, se não existir isso, é porque o usuário não está logado. Aí, o que ele faz? Ele redireciona o usuário para o meu form login. Como isso aqui é incorporado em outros arquivos, eu nem coloquei else aqui nessa verificação. Dependendo do caso, você teria que colocar. Mas o que acontece no meu caso? Nas minhas telas, eu chamo esse arquivo. Então, no início das telas, quando o usuário está logado,
esse if aqui não vai entrar, então não vai acontecer o redirecionamento. Mas se o usuário não estiver logado, ele automaticamente vai ser redirecionado, mesmo se ele tiver digitado lá na URL o endereço de alguma dessas telas, ele vai ser redirecionado para essa tela aqui, que é o formulário de login. Tá? Então, essa checagem ela faz isso. Ela verifica através da variável de sessão. Se o usuário já tiver passado pelo processo de form login, depois login, essa variável de sessão estará preenchida. Se o usuário tiver, se ele não tiver passado por esse processo de form login, depois login, né, com as informações corretas, aquela variável de sessão não estará preenchida. Ou mesmo se o usuário já tiver logado, mas depois se ele tiver acionado o logout, aquela variável de sessão também não estará preenchida e ele não vai ter acesso às funcionalidades, ele vai ser redirecionado para a tela de login, tá? É basicamente isso aqui, ó. Eu posso, isso aqui é o meu index, isso aqui é o meu index, né? Mesmo se eu não escrever, ele vai para o index, ele não abre aqui o código do meu index. Por quê? Aqui no início do index, ó, eu faço a inclusão da checagem. E a checagem, automaticamente, se o usuário não estiver logado, ela faz o encaminhamento para esse formulário de login. Aí eu vou logar aqui. Aí, quem que está gerando isso aqui? É a minha login.php, tá? Ele verificou, tá ok. Aí ele falou que está logado, ó. Aqui a mensagem, né? Já registrou a informação na variável de sessão e deixou esse link aqui para o início. Poderia redirecionar automaticamente aqui também, poderia, mas optei por deixar assim. Clico no início, aí eu tenho acesso às funções que o sistema disponibiliza. Agora, se eu fazer logout, isso aqui é esse arquivinho de logout aqui. Ele destrói a sessão, falou que você saiu da área logada e te dá um link aqui para entrar novamente. Se nesse momento eu tentar acessar, mesmo que seja por aqui, ó, é importante que a gente não mostre o link para o usuário, né? Mas é importante também que a gente trate nas telas, porque às vezes não tem o link aqui, mas o usuário vem aqui e digita aquela URL. Se a gente não estiver tratando, ele vai ter acesso a ela. O visual, forma de cadastro de veículo, não aceita, né? Redireciona para o login, porque a checagem está fazendo isso. E aí, logado, ele tem acesso às coisas normalmente. Então, todos os meus inicinhos de arquivo aqui, eu tenho a checagem. Aqui eu já tinha outros require, né? Porque eu precisava aqui dos DAOs, etc. No caso do index, eu não precisava dos outros require, eu estou fazendo então a inclusão só da checagem. Mas nesses outros, alguns têm outras inclusões além da checagem. Nos list também. É isso. Então, a ideia é essa, pessoal. Isso aqui está bem simplificado, tá? Talvez para a gente colocar isso de maneira mais profissional, tem que fazer alguns ajustes, né? Mas é só para vocês entenderem a ideia. Então, tem essa variável de sessão e a gente pode utilizar essa variável de sessão para registrar informações que são específicas de um determinado agente, de um determinado cliente que está fazendo conexão com o nosso servidor, e aí a gente tem condições de tratá-lo de maneira específica, de garantir, né, que ele tem acesso ou não a determinados recursos dentro do sistema. Esses arquivos aqui, ó, por exemplo, conexão, DAO, eles não geram nenhuma saída na tela. Então, a gente não precisa colocar checagem neles. Mas o que é indicado? Além de a gente não colocar checagem neles porque eles não geram nada na tela,
Quando a gente mover isso para um servidor de hospedagem, a gente colocar essas pastas fora do local em que o usuário tem acesso. Geralmente quando a gente move lá para o servidor de hospedagem, a gente coloca somente aquilo que é visual na pasta que os usuários têm acesso. E as outras coisas a gente coloca em pastas que os usuários não têm acesso, tá? Então a gente deixa esses arquivos mais protegidos. Então, além de você colocar algumas coisas de código, você também tem que pensar em onde você vai colocar esses arquivos, né? Você tem que pensar em mais estratégias para tornar o sistema seguro. Então, beleza. O objetivo desse vídeo foi mostrar essa ideia aqui do login de maneira básica, para que vocês possam pegar aí o básico e conseguir avançar nos arquivos de vocês. Beleza? Então até a próxima. Vou ficar por aqui. Tchau, tchau.